partilha casos em conjunto, então, assim, eu fico muito feliz mesmo, é um estilo de trabalho que eu sempre pensei, né, em realizar e gosto e luto muito para, assim, mesmo na correria do dia a dia, a gente não perder isso, né, que eu acho que mesmo que não seja lá pelos nossos trocas de áudios em que a gente vai enriquecendo e discutindo, eu acho que é algo que eu prezo muito, assim mesmo, né, então eu que agradeço muito a oportunidade. Podemos começar? Sim, eu quero só me certificar, não, mas eu queria só me certificar se eu estava gravando, mas eu tô. Peraí, deixa eu só confirmar aqui, peraí. Tá sim, Tá Kelly. gravando, né? Tá, então tá bom. Pode, eu vou. Posso começar a passar, doutora Milena? Pode sim. Tá bom. Bom, então vamos lá, né? Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre algo que é extremamente novo para nós todos, né? Ainda mais nós profissionais da área, né, da saúde mental, e é uma nova realidade da vivência nossa com os nossos pacientes, né? Que é sobre o impacto emocional que a pandemia vem provocando em todas as faixas etárias, mas aqui a gente vai linkar e ficar mais fixo à infância e adolescência, né? Eu também trabalho com adultos, mas digo assim, que a minha menina dos olhos são as crianças e os adolescentes. Na verdade, quando eu aprendi a lidar com os adultos, com as crianças, depois a gente fazer a formação de adulto, eu acho que eu fiquei melhor no adulto, porque como a gente tem um outro modo de descobrir a criança, de acessar, às vezes para os adultos que têm mais dificuldade, no meu ponto de vista, isso também me facilitou. Então, assim, o que a gente está? Diante desse mundo muito novo, né? Isso é um slide, é óbvio que eu não vou trazer nada de histórico, de ficar falando do histórico das pandemias, apenas para elucidar que nós, que estamos aqui na ativa, vivos, né? Provavelmente não vivemos nenhum momento como esse, né? Talvez pessoas muito idosas viveram da gripe espanhola lá em 1918, só que não tinha essa globalização e não tinha uma potência de espalhar um vírus da mesma forma que hoje a gente tem, né? E então algo que eu quero só dizer é que a gente vivencia algo muito, muito novo, né? Pode passar, por favor. E como que isso é algo que impacta a gente, né? Porque como que o cérebro ele lida com o novo desafio? Oi, então, amor, acabou seu sabonete. E como que ele lida com esse novo desafio? Então, quando a gente, assim, já vimos várias vezes tipo, a neurociência falar para a gente assim, olha, vamos tentar escovar os dentes com a mão não dominante, fazer uma coisa com a luz apagada, porque isso provoca para a gente um estímulo maior. Sim, isso é bem verdade mesmo. Nosso cérebro ele tem uma necessidade muito grande de um automatismo, então ele quer desenvolver vias automáticas, porque isso reduz o gasto energético do nosso cérebro, né? Fazendo com que a gente economize energia. Então, quando nós, no nosso dia a dia, vamos tentando fazer uma atividade diferente, um caminho diferente, isso vai provocando ativações de novas áreas, uma atividade esportiva diferente, uma música, mas, portanto, nós temos a base toda do nosso dia a dia sustentada. Né? E quando uma criança nasce, se tem uma das coisas que a gente fala para a mãe que o pediatra fala, olha, começa com rotina, né? Então, nós necessitamos de algumas novidades, mas nós somos seres que necessitamos altamente da rotina. E aí vem uma situação nova dessa, em que as nossas rotinas foram todas alteradas. Do tipo, a gente nunca imaginaria fazer um encontro desse extremamente online, onde a gente tem todos esses desafios, né? A gente não imaginaria ver as nossas crianças fora da circulação de escola, que é algo que nunca se pensou que uma criança não ia, pelo contrário, a gente sempre batalhou para que não tivesse evasão escolar. Então, a gente começa a ter um tempo em que eu tenho muita exigência do meu cérebro. Então, lá atrás, em março do ano passado, quando tudo começou,
havia-se muito medo, muita angústia, mas também algumas coisas as pessoas começaram até a achar interessante. Vou cozinhar mais, vou organizar a casa. Isso num primeiro momento, quando se dizia, vamos ficar fechados 15 dias. Né? Quando a gente foi percebendo que isso não isso não ia acontecer só por 15 dias, essa realidade se modificou, a gente ia passar mais tempo com isso, e ainda mais, nós passamos uma melhorinha no nosso final de ano e voltamos a piorar, a gente traz uma demanda de adaptação para o nosso cérebro muito grande e diária, que não é algo que a gente vivencia na nossa vida. E é óbvio que isso provocaria impactos. Então, os grandes pesquisadores, assim, né, fora do Brasil, como a pandemia começou um pouco antes lá, eles já começavam a dizer muito assim, nós veremos uma quarta onda, e essa quarta onda ela será da saúde mental, porque a gente saberia desse tamanho do impacto dessas mudanças na nossa rotina, na nossa vida, né, nas coisas em que nós até então estávamos acostumados. Pode passar, por favor. Diante disso, né, assim, o que é de extrema importância a gente compreender e entender? Eu acho que aqui a gente está num grupo que talvez tenham bastante profissionais né, da área da saúde, e a gente, talvez isso que eu fale aqui fique um pouco repetitivo, mas também, como é né, uma situação mais aberta, eu acho que é importante a gente falar. Então, bom, esses novos desafios, eles vão provocando no nosso cérebro necessidades de mudança, e essas necessidades de mudança, às vezes, vão trazer para a gente uma questão que é o sofrimento psíquico, né? Por que é importante a gente diferenciar quando eu tenho um sofrimento psíquico de quando eu tenho um transtorno mental? Porque o transtorno mental é uma doença e eu vou ter uma necessidade de intervenção para isso, né? Seja médica, seja psicológica, eu tenho uma necessidade de intervenção. O sofrimento psíquico, a gente entende ele sendo autolimitado, né? Ele sendo algo administrado, sem prejuízo no impacto de vida do indivíduo, apesar de ser uma sensação de medo, de angústia, de tristeza, preocupação excessiva, se às vezes algum ente nosso vai adoecer, como é que vai ser a questão financeira, ela não traz grandes ainda limitações para o nosso dia a dia. Só que isso é o que talvez a gente começou a ver um pouquinho lá atrás, quando começou a pandemia, né? E com a extensão de tempo em que a gente está vivendo nesse novo formato, muitas das pessoas que já apresentavam sintomas de sofrimento psíquico, porque já tinham ou uma predisposição genética, ou já estavam passando por estressores, né, no trabalho, ou as crianças estressores na escola, com dificuldade escolar, dificuldade de socialização e tudo mais, com esse novo mundo, muitas acabaram evoluindo, porque a gente chama mesmo do transtorno mental, que aí a gente já tem critérios diagnósticos para seguir e para formar o nosso diagnóstico, a gente passa a ter mais prejuízo na vida diária, e a gente também, para falar sobre isso, precisa de um tempo de duração desses sintomas. Então, nem tudo que a gente coloca como sofrimento a gente vai cuidar, só que talvez nós estamos numa fase em que o transtorno mental agora está realmente aumentando a sua incidência por conta desse novo momento. Pode passar, por favor. Então, assim, quais foram os grandes prejuízos que a gente começou a ver na população que nós estamos abordando aqui, né, na infanto-juvenil? Uma das primeiras coisas, e a principal, foi o prejuízo da socialização. Nós adultos, nós sabemos que muitas vezes a gente conhece uma pessoa e eu falo assim, a gente logo pergunta assim, o que você faz? Em que você trabalha? Né? Então, para nós adultos, o trabalho tem uma representação muito grande. Já para as crianças, a gente tem uma outra pergunta, né, em que a gente realiza muito. Onde você estuda? Que série você está? Né? Que ano você está? Então, a escola é uma representação de socialização gigante para as crianças, é o espaço de socialização das crianças, principalmente quando a gente ainda considera as crianças menores, né? Que é o lugar em que elas se afastam do núcleo familiar para conviver com outras pessoas, para conviver com outras regras, né? Para ter trocas. E a gente teve um prejuízo muito significativo nessa questão da socialização. Com isso, óbvio também, não dá para a gente pensar de uma forma diferente, né?
e que a gente não está vendo déficits na aprendizagem. Sim, a aprendizagem ela pode ser recuperada, ela vai ser pensada daqui para frente em novas estratégias, nós precisamos que os professores aprendam novas habilidades para no ensino online, sim, tudo isso, mas déficits na aprendizagem vão acontecer. E nós temos que lembrar que, às vezes, para alguém que não tinha nenhuma dificuldade, ela vai ter um impacto. Mas para alguém que já apresentava alguma dificuldade, o impacto e o prejuízo vai ficar muito maior. Né? Então, talvez a gente não fosse ter para aquela criança, aquele jovem, um transtorno da aprendizagem, mas agora, com tanta defasagem no sentido acadêmico, nós vamos acabar enxergando muito mais isso. Né? Outra coisa que foi também, que é de extrema importância para a nossa vida, foi a quebra de rotinas e regras, né? O ambiente escolar, alguns ambientes sociais, os ambientes esportivos, né? Os ambientes de música que as crianças frequentam, as crianças e os adolescentes, eles são muito pautados em regras, rotinas, horários, né? E a gente vê hoje que isso está muito alterado. Por quê? Porque alterou o horário de trabalho dos pais, o horário de escola. Esse ano ela está muito próxima do que era o horário escolar mesmo, mas o ano passado muitas escolas trabalharam em tempo muito mais reduzido. É lógico, dentro do que foi possível fazer, isso não é uma crítica de jeito nenhum à escola, né? Acho que a gente está vivendo tudo novo, então é novo para eles também, mas a manutenção de regras e rotinas ficaram muito dificultadas, né? Então, muitas crianças, enquanto os pais estão trabalhando em casa, às vezes estão com algum cuidador que não consegue exercer o mesmo tipo de regra, né? Muito, se a gente pegar a população menos favorecida, aí nós vamos ter um aumento disso, assim, muito grande, porque muitas dessas crianças, pelo menos, permaneciam um tempo na escola, onde tinha toda esse regramento, e agora permanecem em casa, muitas vezes na rua, né? Então, perderam toda essa organização. Com isso, com a necessidade de que a gente tem hoje de uso online, era óbvio que a gente ia ter um aumento de tela, né? De exposição dessas crianças em telas. E isso é o que a gente tem visto. Então, crianças passando horas a fio em tela, porque está na aula, mas ao mesmo tempo está com o aplicativo de jogo aberto, está com o WhatsApp aberto, e assim vai. E a socialização né, assim, vamos dizer, das crianças um pouquinho mais velhas, caminhando para a adolescência, ela ficou muito, né, assim, só no modo online. Então, essas crianças passam excessivamente tempo em tela, tempo com alta luminosidade, até muito tarde, porque às vezes não acorda tão cedo, ou pode acordar tão cedo, mas na frente do computador eu posso dormir, eu posso cochilar, porque às vezes o meu professor não está vendo, né? Principalmente quando a gente fala para os jovens de de ensino médio, muitos não entram com a câmera aberta, ficam com a câmera fechada, e às vezes estão dormindo em cima do computador e não estão, né, realizando absolutamente nada, né? E com essa mudança toda, alteração de padrão de sono. Quando eu mudo o meu padrão de sono, quer dizer, eu invado mais as horas a mais para dormir, então eu perco a minha rotina, eu começo a fazer uma alteração muito grande em todo o meu relógio biológico. Hoje a gente dá muito valor à questão do sono. Né? Eu digo assim, talvez a gente fala hoje a gente dá esse valor, porque eu acho que é uma questão da atualidade nós termos essas alterações né? Porque antigamente, se a gente fosse pegar um avô nosso, era 8 horas da noite, ele estava dormindo. Então, ele não tinha quase problema de alterar o seu ritmo circadiano. A produção da melatonina, ela estava regrada, porque assim que escurecia, poderia começar a aumentar. O trabalho era muito braçal, a adenosina que é produzida durante o dia através do cansaço, ela estava alta. Então, tudo favorecia um ritmo circadiano muito adequado. Mas agora, com a modernidade, cada vez mais nós fomos atrasando o nosso horário de sono, e com o aumento de eletrônicos, de iluminação, nós fomos atrasando esse pico da melatonina. Com o atraso do pico da melatonina, mexer no ritmo circadiano, não é só nisso que eu mexo no meu padrão de cortisol. Então, eu começo a ter aí um indivíduo mais estressado, não o estressado da forma psíquica que a gente chama, assim, um estresse biológico mesmo, um estresse oxidativo maior, um cérebro sofrendo mais com isso, né? E é óbvio que isso vai acabar
provocando impacto sobre a nossa saúde mental, né? Hoje isso a gente tem imensos trabalhos que que explicam e que dão N razões. Se o ritmo biológico do sono não estiver mantido, a gente vai favorecer ter muita patologia. Isso é só a gente pensar quanto de patologia, tanto física quanto mental, aumentam de trabalhadores noturnos, né? Então, isso é uma prova disso. Próximo, por favor. E aí, assim, no ano passado, né, numa revista que é o JAMA, é uma revista de bastante importância, esse é um trabalho é um trabalho chinês, né, que já começou a estudar o impacto real mesmo do transtorno mental nas crianças e nos adolescentes, né? E aí, o que eles foram encontrando? Realmente, um aumento de ansiedade de separação. Então, eu permaneci mais tempo dentro de casa, aquelas crianças que já tinham a dificuldade de socialização, que já tinham o medo de estar longe da família. Isso ficou muito mais intensificado, porque até locais que a gente conseguia defender como lugares bons, que eram lugares de diversão, virou a escola um medo, né? Se a gente pegar o início da pandemia no ano passado, todo mundo anunciava que na escola seria catástrofe, então imagina para as crianças que têm um medo e uma ansiedade de separar, principalmente quando estava no ambiente escolar, o quanto isso não agravou e não intensificou, né? Então, assim, ficou com uma justificativa real para aquele medo que a gente tentava mostrar que tinha toda uma cognição distorcida, né? O aumento da ansiedade generalizada como um todo, então, óbvio, as crianças que já tinham quadros ou tendências ansiosas, esse aumento também houve, e também nós tivemos o aumento, principalmente na categoria dos adolescentes, da depressão, das automutilações e do suicídio. Então, realmente, isso a gente começa a perceber que vai ter impactos, né? Recentemente também saiu nesse Journal of Family Violence um trabalho sobre... Pode passar, Kelly. Um trabalho sobre a questão do burnout parental, né? Porque, na verdade, a gente tem um impacto direto sobre a criança, no sentido das privações que ela já sofre, das crianças e dos adolescentes, mas nós temos também os impactos que foram dados sobre os familiares e que também vão repercutir nas famílias, né? Então, esse artigo, ele fala muito sobre isso, né? Então, sobre o burnout parental, em que a demanda dos pais, ela está muito aumentada, né? Então, muitos pais alguns passaram por desempregos, outros o medo do desemprego, né? Insegurança financeira de alguns, não são desempregados, mas são autônomos, e essa coisa fecha, abre, né? O baixo apoio familiar, quer dizer, podiam contar com os avós, às vezes tios mais velhos, isso, né, não pôde mais ser, assim, não poderia mais contar, porque fazem parte da população de risco, então eles tiveram que ficar afastados, né? Quem sabe quanto que as avós aí, né, ajudam, auxiliam, né, e contam, nossa, eu preciso que faça isso, vem aqui, fique aqui com meu filho, e isso, né, se perdeu. E teve toda também a redução dos espaços de lazer, né, com quanto tempo nós ficamos com muitas coisas fechadas, como nós estamos novamente nessa situação, né? Então, parques públicos não abertos, nem os parquinhos dos próprios condomínios não abertos, então não se tem espaço para isso. O máximo que a gente faz, você pode, vou dar uma volta de carro, né? Se você não pode pôr a criança mal para andar de bicicleta, porque a gente não pode frequentar nenhum lugar mais aberto, né? Como nós estamos na situação agora. Então, isso tudo é óbvio que provocou esses impactos que causaram esse burnout parental, né? Em que os principais sintomas relatados foram exaustão física e mental, o distanciamento emocional dos filhos, né? Há muitos sintomas físicos, então sintomas como taquicardia, cefaleia, dores musculares, que são sintomas relacionados a uma sensação mais de estresse, relacionados à sensação de ansiedade, né? Desânimo, apatia, quando a gente fala mais de sintomas relacionados à depressão,
redução, eu tenho só um minutinho aqui. Redução na qualidade de sono e a sensação principal de incompetência do papel dos pais, né? Eu falo assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, é bem assim, né? Para a gente que já foi, que é mãe, a gente sabe exatamente disso, isso é muito verdadeiro. A gente se questiona o tempo todo como pais, né? Se a gente está sendo assertivo, se o que nós estamos fazendo está de forma adequada. Então, você imagina, eu estou em casa com um filho que eu tenho que ensinar ele né, a matéria da escola, eu tenho que tentar manter a rotina, a disciplina, mas eu também tenho o meu trabalho, eu também tenho toda a pressão, às vezes, da casa para cuidar, né? Então, essa sensação de incompetência, ela é algo que aumentou demais nas famílias, né? Uns chegaram a ponto de falar assim, eu vou ter uma sensação de desistência, né? E desistir. Faz a escola como quiser, né? Se presta atenção, não presta, lá para frente a gente vai ver como é que vai recuperar, tá todo mundo no mesmo barco. É verdade, essas são verdades mesmo, tá todo mundo no mesmo barco, muita coisa vai ter que ser recuperada. Só que essa sensação de desesperança, ela também é muito ruim para o nosso psiquismo. Óbvio, a gente compreende que às vezes esses pais também estão sofrendo e precisando de um amparo, né? E que essa sensação de exaustão física e mental dos pais, todas essas sintomatologias viram um novo agravante para a saúde mental das crianças. Próximo, por favor. Ainda nesse mesmo trabalho, né? O que eles perceberam? Eles utilizaram uma escala, algumas escalas para identificar burnout parental, e eles, nas escalas, o que eles encontraram, né? Então, eles, que quem pontuava mais nas escalas de burnout parental, tendo mais sintomas compatíveis, tinham mais impactos nas relações com parceiros e com filhos. Isso também é uma verdade, a gente viu aumentar muito discussão de casal, briga de casal, né? A gente também sabe que a violência doméstica também aumentou, né? Então, é algo que é também preocupante em casas, em famílias que já se tinham um hábito de uma agressividade muito grande, essas pessoas convivendo o tempo todo, né? Sem outros espaços, isso aumenta. Então, você imagina, mas se você saber que seu filho fez uma arte às 8 horas da manhã, mas você só vai chegar às 5, você deu tempo de processar isso por muito tempo. Você já conversou com um, você já discutiu com o outro, um falou, não, calma, tenta assim, o outro ou tenta assim. Ou se você não falou com ninguém, mas a raiva já passou, né? E você pode modelar muito mais como você vai chegar em casa e abordar. Agora, imagina os pais vivenciando ali diversas situações com os filhos, no imediatismo, sem ter muito tempo né, devido a tudo que tem para fazer diante né, das funções da casa, e ali aquela agressividade ela parece muito mais intensa, né? Houve também nesses pais um aumento da ideação suicida, né? Isso que eu disse, desculpa, está repetido aqui, maiores conflitos com seus parceiros e o abuso e a negligência infantil. Então, desde abusos de formas violentas, verbais, não verbais, né? E a negligência no sentido de deixar, vamos deixar como quiser que seja, tem que ser assim mesmo, e perdendo todas aquelas capacidades lá atrás que eu disse, né? Que toda a coisa da rotina, da regra, o controle de internet, do que estou acessando, do que não estou acessando, do que estou vendo. Então, essas crianças também ficaram muito expostas não só à violência em casa, mas às violências das mídias digitais também. Próximo, por favor. Óbvio que, né, que é um outro trabalho que também pesquisou a questão sobre os adultos. Então, como eu disse para vocês, acho que esse nosso foco maior são as crianças, mas é óbvio que também nos adultos a gente teve diversos impactos, né? Um grande aumento do número de queixas com insônia, né? Aumento também dos transtornos ansiosos, principalmente ansiedade generalizada e crises de pânico, nos transtornos de humor, a questão que a gente até já comentou da depressão e do suicídio, e algo que a gente vem percebendo que vem aumentando demais, o transtorno do estresse pós-traumático, né? A gente sabe que é um transtorno que não era assim, não é infrequente, mas também não é uma coisa de rotina acontecer, porque a gente precisa de um evento bastante importante, catastrófico, que aconteça com aquele indivíduo, e a partir daquele momento ele passe a reviver muitas coisas em relação ao trauma. Desculpa. Kelly.
Pode falar, Helena. Desculpa. Só que para mim só sumiu a coisa. Desculpa, o meu celular estava conectado para eu baixar o link aquela hora e eu acabei não tirando. Só que eu perdi a visão do slide, mas não tem problema. Eu tenho ele aqui, eu vou seguir por o meu aqui, tá? Tudo bem? Para você? Não tá mais aparecendo? Eu tenho um aqui, aí eu vou seguindo o meu por aqui e vou pedindo para você. Para mim sumiu a tela dos slides. Será que você se apertou alguma coisa? Será que está todo mundo vendo? Então, sumiu. Eu acho que eu só desliguei o celular. Será que as pessoas veem? Vamos ver. Será que as pessoas estão falando? Sim, só um minutinho. Sim, tá, a gente está vendo. Milena, às vezes... Sim, está aparecendo. O que pode ter acontecido é que você deve ter desconectado daquele link que eu te enviei pelo celular. Será que é isso? Acho que não, porque eu estou vendo vocês. Você só não está vendo a apresentação? Espera só um minutinho. Acho que voltou. Peraí, Kelly, consegui. Voltou. Desculpe, tá? Imagine. Agora só não sei, eu não estou achando a figurinha de vocês. Sim, pode passar assim. Depois eu tento achar aqui a tela onde estou pelo menos vendo você. Mas se vocês estão me vendo, eu estou vendo a tela, tá tudo certo. Então, desculpa, volta só um pouquinho. Isso. Então, assim, algo que a gente vai precisar ir ver muito nessa nossa nova realidade é essa questão do transtorno do estresse pós-traumático. A gente não tem ainda muito trabalho falando disso em crianças, né? Mas com certeza nós também veremos isso, né? Porque a gente tem bastante famílias que foram desconstituídas, né? Em que talvez a criança ela tenha perdido vários entes familiares, né? Às vezes tiveram pais que permaneceram muito tempo internados, então talvez é um quadro que também a gente possa ver na criança, que não é na criança ou no adolescente, que não é um transtorno tão comum. Próximo, por favor. Né? E aí, assim, aqui como a gente pensar um pouquinho a respeito de como enfrentar, né, esse isolamento e como tentar proteger o impacto da pandemia sobre a saúde mental, como utilizar algumas medidas, né? É óbvio que, assim, a gente ainda está numa fase de desenvolver pesquisa para conseguir ter marcas assim efetivas, científicas mesmo de eficácia, mas a gente sabe que algumas coisas que retomam a nossa vivência anterior, como a manutenção de uma rotina, aquela rotina possível, não é a rotina anterior, é a rotina que é possível dentro dessa nova realidade, aquela que vai dar para ser cumprida, executada. Então, a gente tem que buscar isso, nós temos que trabalhar isso demais com os nossos pacientes, com as nossas famílias, né? Acolher esse sofrimento e tentar ajudá-los nessa organização que seja possível, né? Promover bastante brincadeiras em famílias, né? Eu acho que o fato de criar brincadeiras dentro de casa, incluir as crianças em algumas tarefas domésticas, né? Trazer, resgatar brincadeiras nossas que foram das nossas infâncias, né? Resgatar álbuns de fotografia para mostrar, sentar junto, contar um pouco da nossa história, que às vezes é uma coisa que a gente não trabalha muito com os nossos filhos, né? Mostrar como é que foi, por exemplo, às vezes um pai mostrar para o filho como foi o seu vídeo de formatura, né? Como foi o seu casamento, né? Com o seu parceiro. Eu acho que isso é uma coisa que também pode colaborar muito e ser gostosa e trazer sentimentos e sensações boas, né? Então, assim, desde esses filmes que a gente fala de vida, mas filmes que também tem nos aplicativos que nós temos acesso hoje, né? Séries que tenham uma função também um pouco mais educativa ou mais divertida, né? Evitar coisas muito pesadas, de um conteúdo de muito terror ou excessivo suspense, de muita agressividade, né? Voltar com os jogos de tabuleiro, os jogos educativos, porque hoje a gente sabe que o jovem ele adora jogar, e o fato dele jogar, talvez se você apresenta um outro jogo de um outro formato, isso pode fazer com que ele interesse mais, principalmente se toda a família entra nisso, né?
Eu acho que abordar e conversar sobre as emoções que nós estamos sentindo nesse momento, né? Eu acho que chegar, entender, compreender, falar sobre a emoção do que a criança está vivendo, do que o jovem está vivendo, de como ele pensa, de quais são seus medos, do que ele sente, se ele tem raiva, não tem, né? Como é que pensar em alternativas de como lidar com isso. Falar sobre as fragilidades também dos pais, né? Os pais comentarem sobre as suas dificuldades, é óbvio que isso a gente pede que seja de uma maneira mais comedida, com muito tato, principalmente se as crianças forem menor, mas mostrar que eles também, às vezes, se preocupam, que eles também têm raiva, que eles também sentem medo, né? Que também está diferente para eles. E, com certeza, assim, reduzir tempo de internet e de tela, mas de toda a família, né? Porque não adianta a gente pedir a alguém que para um filho que reduza o tempo de tela se eu não consigo provocar esse exemplo em casa, né? Então, assim, é uma queixa muito grande de consultório, essa questão da tela, e eu uso demais e uso demais. Mas, assim, às vezes os pais têm dificuldade de assumir o quanto eles usam também de tela e o quanto que ficam desautorizados de pedir uma redução se eu não consigo reduzir a minha própria exposição. E para nós, adultos, a exposição excessiva também é muito prejudicial. Desde fala assim, não assiste muito noticiário tóxico, tudo mais, mas também fica vendo vida colorida o tempo todo no Instagram, né? Essas coisas que a gente tem aí de monte hoje na internet também não é benefício para ninguém, porque traz uma vivência fora de realidade. Né? Próximo, por favor. E para ir finalizando, né? Como eu disse para vocês, a gente ainda não tem grandes abordagens, então não existem métodos fáceis para resolver os problemas difíceis. Desculpa, eu tinha corrigido essa aula, entrou a minha aula, uma aula um pouco anterior que faltava, essa é uma fase do Descartes, tá? Não é minha, me desculpa, eu tentei corrigir e referenciar, mas aqui eu vi que estava sem. E era isso que eu queria trazer um pouquinho para a gente conversar. Bom, muito obrigada, doutora Milena, pelas considerações, né? E acho que nós podemos, então, seguir com a minha apresentação, e aí depois a gente faz uma discussão, a gente abre para perguntas, e aí a gente faz um fechamento, pode ser? Sim. Tá, então, quando eu fui pensar, né, no que eu poderia abordar, eu disse, meu Deus, né, mas a Milena já abordou tudo que eu poderia estar dizendo, então eu vou tentar me ater a um aspecto, que foi um aspecto muito bem colocado pela Milena, né, no que se refere à abordagem das emoções, né, eu acho que vocês viram, né, pela própria apresentação da Milena, que as crianças estão sofrendo, os adultos estão sofrendo, ou seja, o prejuízo é de todo mundo, né? E nessa circunstância, eu acho que a maior dificuldade para os pais é de saber como agir diante de algumas situações, né? E a ideia talvez fosse essa, a ideia talvez fosse trazer algo simples, mas que pudesse, de alguma forma, dar instrumentos para esses pais de como agir diante de um momento em que nós sabemos, né, que as emoções elas estão muito exacerbadas, né? Existem, sim, manifestações de emoções boas nesse momento, né? Eu tenho pacientezinhos que eles falam muito desse aspecto, por exemplo, de ter mais pai e mãe em casa, né? Certamente que nós conseguimos fazer mais coisas dentro de casa, ainda que nós mantivéssemos a nossa rotina de trabalho, os finais de semana, né, eles acabaram sendo finais de semana dentro de casa, com a família. Então, claro que existe o ganho, né, nem tudo é prejuízo, mas existe sim esse dano, né, e esse dano que foi muito bem abordado pela Milena, né, do próprio burnout parental, que dificuldade com o emprego, dificuldade com o próprio trabalho do home office. Eu tenho pais que dizem assim para mim, Kelly, né,
ela não entende que eu estou trabalhando. Então, eu atendo uma menininha que a mãe atribuiu ao pai a responsabilidade de fazer os deveres da escola, porque a mãe disse, eu estou muito sem paciência, eu estou numa fase muito ruim, então eu passei para que ele faça isso com ela, né? E aí, outro dia, ele me chamou e disse, olha, não, tudo bem, eu posso ajudar, né? Ela me disse que a sugestão foi até tua, Kelly, mas eu também estou trabalhando, né? Então, existe sim essa sobrecarga, existe sim as questões das dificuldades financeiras, né? Esse estresse com o futuro, o agravamento de situações que ele já tinha anteriormente, então, como a própria Milena falou, a intensificação de um transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade. Então, a minha ideia aqui era talvez compartilhar algo que pudesse um pouco ajudar pais a abordar essa emoção que, quando negativa, ela pode trazer consequências que são desvantajosas para a criança, mas que são muito desvantajosas também na relação e no dia a dia da família, né? Então, de forma muito rápida, né, como a própria Milena já disse, as reações emocionais e comportamentais, elas são totalmente esperadas dentro desse cenário atual, né? Então, a dificuldade de concentração, eu e a Karina, 1 mês atrás, fizemos um bate-papo em que falávamos exatamente do aumento da questão da desatenção, né? E aí vinha aquela dúvida, elas se tornaram mais desatentas por conta dessa circunstância atual do ensino remoto, elas estão mais desatentas porque realmente elas estão muito mais ansiosas, né? E o próprio transtorno de ansiedade, o transtorno de humor, determina uma redução da questão da atenção e concentração. Então, o momento em si, esse cenário, ele também traz desvantagens, e como a própria Milena abordou, né? Talvez nem tudo seja sintomático, algumas coisas sejam totalmente transitórias, né? Tenham a ver com o momento, e passar desse cenário ruim, pode ser que essas crianças ou esses adolescentes, eles voltem a funcionar dentro de uma circunstância diferente, o que nós hoje entendemos como um padrão de desatenção pode deixar de ser quando ele estiver provavelmente inserido dentro da perspectiva do ensino regular, né? Então, a própria Milena já falou das questões da insegurança, do medo, da inquietação, a questão do isolamento, né? Até os meus pacientes, que de uma forma geral adoravam ficar isolados, né? Os fóbicos sociais, por exemplo, as crianças com transtorno de ansiedade social, e que não gostavam muito dessa circunstância da exposição, de ter que iniciar uma conversa, de ter que fazer uma apresentação de trabalho na escola, começaram a sofrer, né? Porque no primeiro momento ficaram confortáveis diante dessa desnecessidade de interação e envolvimento, mas agora estão sofrendo também, porque estão vendo que a vida sem convívio, sem interação, tende a ser uma vida muito mais desvantajosa, sem graça, né? Alterações de padrão de sono e nas questões de alimentação. Eu estava lendo um estudo da Fiocruz, que eles fizeram com adolescentes, Milena, eu acho que você deve ter visto também, que fala do impacto da pandemia na saúde mental e emocional do adolescente, e mostrou o quanto o padrão de alimentação mudou, né? Então, o quanto eles estão mais tendenciosos a comerem coisas altamente calóricas, gordurosas, né? E o quanto o comer passou a ser um prazer para ele. Não que eles não tivessem, muitas vezes, o comer como prazer, mas hoje a questão da comida passou a ser realmente algo exageradamente reforçador para nós, né? Eu brinco aqui em casa, eu digo que se eu for contabilizar tudo que eu gastei no iFood, eu mobiliaria algum cômodo da minha casa, né? Porque a gente vê nessa perspectiva, assim, de se distrair, comer algo diferente, né? Então, isso é uma coisa realmente complexa. E aí é isso. Então, assim, é a criança com uma demanda, um adolescente que tem uma necessidade de cuidado ou de serviço de uma forma diferente, mas como a Milena mostrou, os pais que também estão vivendo dificuldades e prejuízos, né? Então,
óbvio que a gente já não está mais no início, né? Talvez muito disso tenha sido feito, né? Mas eu até trouxe aqui como talvez como a título de curiosidade, de que a preocupação em orientar essa criança e de não poupá-la exatamente, assim, ninguém quer que a criança seja totalmente exposta à complexidade ou à gravidade. Por exemplo, ontem eu atendi uma que ela disse exatamente isso assim para mim. Por que você não quer ir à escola? Eu perguntei a ela, né? Porque a escola dela já retomou, é uma menina do Fundamental 2, e aí eu perguntei, por que você não quer ir? A mãe tinha me avisado que ela não estava querendo voltar ao presencial. Aí ela disse, Kelly, você tá doida? Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque você viu o número de mortos de ontem para hoje? Né? Então, quando a Milena fala dessa questão da exposição aos telejornais, né? Obviamente que a família vai ter que tomar esse cuidado, não tem como blindar filho, né? Mas a gente também tem que tentar poupá-los, né? de algumas informações que certamente vão ter um impacto desfavorável e que vão ser, sim, para ela, para o adolescente ou para a criança, algo totalmente negativo, né? E aí entra a dificuldade que o adolescente ou que a criança tem de usar a questão da razão, né? Então eu disse assim para ela, para pensar, se fosse uma coisa tão perigosa ou ruim, você acha mesmo que a sua mãe estaria sugerindo que você à escola fosse? Ela olhou, ela disse, não sei. Eu disse, pois é, olha só, na maior parte das vezes, os pais não fazem de tudo para tentar poupá-los de perigos e de riscos, então como é que a tua mãe faria uma proposta que seria de te expor a uma situação de muito risco? Talvez isso faça algum sentido, né? Então, não dá para poupá-los do momento atual, mas eu também acho que a ideia não é extremar a gravidade da situação, né? Para que eles fiquem completamente desesperançosos. Eu vejo no meu consultório, muitas vezes eles falam assim, ai, tia, eu não vejo a hora de ser vacinado, né? E aí um dia uma paciente disse, olha, eu já sei o que você vai me dizer. Aí eu disse, o que eu vou te dizer? Não, porque todas as vezes que eu digo isso ao lado de algum adulto, eles dizem para mim, você não vai ser vacinada, porque a vacina não foi testada para criança, mas eu tenho tanta esperança de que isso um dia vai acontecer. Então, olha só, para que tirar a esperança desse ser, né? De que isso vai acontecer com eles também e de que isso, de alguma forma, vai dar a chance de poder modificar esse rumo ruim ou de modificar essa circunstância de vida tão limitada que ele está vivenciando, né? Eu trouxe aqui, para quem tiver curiosidade, as duas são cartilhazinhas que falam especificamente da questão do coronavírus, mas essa é uma cartilha da Fiocruz que ela foi feita abordando a questão da saúde mental, emocional, tem a da criança e tem esse estudo do adolescente que eles estão reabriram agora para uma testagem um pouco maior, agora parece que termina em maio, mas é um estudo muito interessante porque mostra exatamente o impacto dessa circunstância na condição de vida e da saúde emocional e mental também do adolescente. Bom, e aí, né? O que acontece com as crianças? As crianças sentem e sempre sentiram emoções, né? Então, sentir mais emoções não é algo do momento, né? Então, todos os dias a criança fica feliz, fica triste, fica brava, né? E isso essas emoções, elas vão surgindo e modificando ao longo do dia numa intensidade e comumente elas trocam, né? Então, elas acordam bem, elas terminam uma manhã talvez não tão felizes assim, depois elas iniciam uma tarde mais entusiastas, depois elas cheguem ao meio da tarde já também mais cansadas, né? Só que muitas são as vezes que as crianças, principalmente as menores, elas não conseguem muito compreender, né? Que o que está mudando nela tem a ver com uma condição chamada emoção. E às vezes elas não sabem o que fazer e não sabem nem nomear a emoção, né? Então, ela pode estar sentindo uma emoção que ela não sabe dar o nome, mas que faz ela ter vontade, por exemplo, de brigar,
ou de contrariar, ou de se opor e dizer para o pai e para a mãe que ela não vai tomar banho naquela hora em que ele está pedindo, que ela não vai fazer atividade como o pai ou a mãe estão sugerindo que então ela faça, né? Tem um aspecto que é relevante, assim, e que isso depende de pai e mãe, né? Então, como é que eu posso ajudar o meu filho diante dessa circunstância, dessas emoções que ele apresenta no dia a dia? Ensine-o a dar nome para o que ele está sentindo. Então, se você percebe que ele está triste, você olha para ele e diz, eu percebo que você está triste, ou que você está desanimado, ou que você parece chateado, né? Nunca usem, né? Então essa é uma orientação para a gente dar para pai e mãe também, para a gente, enquanto pai e mãe, usar em casa. A gente não pode dar essa conotação de que a emoção, ela necessariamente é ruim, porque a emoção não necessariamente ela é ruim. Por exemplo, a raiva. Eu ensino muito isso para os meus pacientes. A raiva, ela não é uma emoção ruim desde que ela fique equilibrada, né? A criança que não sente nenhuma raiva é uma criança passiva. Ai, meu Deus do céu, peraí. Tá tudo bem? Tá todo mundo me vendo, né? Apareceu uma mensagem aqui. Tá. Então, a criança que não manifesta a raiva, ela é uma criança que ela é mais passiva, ela é mais submissa, ela pouco expõe o que ela pensa, né? Ou ela não faz valer as vontades e os desejos, né? Então, ela precisa ter um pouco dessa emoção para que no momento em que ela talvez se sinta em desvantagens, ela consiga fazer valer a vontade dela, ou o desejo, ou aquilo que ela quer naquele momento, né? O próprio medo. O medo, ele não é uma emoção errada ou uma emoção negativa. O medo é protetivo, né? Toda criança que não tem medo, ela se expõe muito mais a situações de risco. Então, isso também é ensinado, né? O medo, ele só é ruim quando ele é intenso demais e quando ele te limita a fazer alguma coisa que você tem vontade de fazer. Então, imagine uma criança com medo de ficar longe das figuras de vínculo, ela vai ter, por exemplo, dificuldade para permanecer na escola. Então, nessa circunstância, o medo vai prejudicá-la. Então, ela precisa entender que uma dose de medo razoável pode proteger e não prejudicar. Uma dose de raiva razoável pode fazer com que ela seja uma criança mais ativa e menos submissa ou menos passiva, né? Então a gente sempre vai dizer que é isso, assim, o problema da raiva não é ter raiva, o problema da raiva é brigar, é maltratar, é dizer coisas ruins, ou dizer aquela primeira coisa que vem na cabeça, né? Ou é tentar agredir a pessoa que do teu lado tá. Então sempre o que é ruim é aquilo que a gente faz quando a gente sente a exacerbação ou a intensificação de uma emoção, né? E uma coisa que a gente precisa ensinar os nossos filhos, ou ensinar que os nossos pais, né, de pacientes ensinem para os próprios filhos, a tentar identificar o que está causando essa emoção, né? Nenhuma emoção vem do nada. Então, assim, esse slide, ele tem uma coisa que é bem proposital, que são crianças expressando emoções diferentes, e em cima de cada criança tem um balão de pensamento com algo dentro do balão do pensamento, porque, no geral, as emoções, elas derivam de uma situação e dos pensamentos. Então, imagine só, a situação é pandemia, e o pensamento eu não consigo mais fazer as coisas legais que antes eu fazia. Certamente que esse tipo de pensamento vai desencadear nessa criança uma emoção que a gente pode chamar de desânimo, ou que a gente pode chamar de tristeza, ou que a gente pode chamar, no caso dela ser muito intensa, até de depressão. Tá. Como ajudá-los também, né? Tentar buscar essa perspectiva de ajudá-los a pensar em possibilidades. Então, se eu disse que a emoção raiva não é ruim,
não é uma emoção que não é válida de sentir, mas que eu preciso ensinar para a criança que, de repente, o que é ruim é aquilo que ele faz no momento em que ele sente raiva. Eu preciso ajudar essa criança também a pensar nas alternativas e nas possibilidades, né? Eu acho que os pais, talvez, eles gastem muito, muito tempo falando daquilo de errado que a criança faz e que ele desaprova, mas os pais talvez não ajudam essa criança a explorar alternativas e possibilidades, que seria o quê? Que outra coisa ela poderia ter feito numa situação como essa, né? Então a criança, sei lá, ela contou uma mentira, né? De alguma forma ela entendeu que com a mentira ela fosse se safar de uma situação de bronca, de castigo, né? Ou talvez não, talvez ela não tenha conseguido pensar em outra coisa que ela pudesse fazer, né? A criança, ela nasce, nós chamamos isso na psicologia de repertório, né? Quer dizer, ela tem pouca capacidade de saber como resolver problemas, né? É o que eu tenho em relação à tecnologia, por exemplo, né? O meu repertório é muito limitado. A minha sorte é ter uma filha adolescente que sempre me ajuda a Karina, ajuda todo mundo nas situações como de hoje, né? Mas as crianças, elas não nascem com esse repertório tão desenvolvido. Então, compete a pais ajudar nesse processo. Que outra coisa você poderia ter feito, né? E mostrar, olha só, se você tivesse saído de perto, qual seria a consequência? Se você tivesse contado para mim que ele estava te aborrecendo, qual seria a consequência, né? E a criança, ela tem um azar, né, Milena? Eu sempre falo isso, assim, que, tadinho, eles poderiam nascer com uma dose menor de impulsividade, porque na criança, de uma forma geral, a ação é anterior ao pensamento, né? Na vida adulta, nós temos essa vantagem, a gente para pensar, né? Então, parte das vezes a gente não cria situações que são ruins, ou a gente não faz coisas que são indevidas, porque a gente consegue parar para pensar, as crianças não, né? Então, essa capacidade que elas nascem com essa condição, com essa natureza impulsiva, e o papel de pai e mãe também é ajudá-los nesse sentido, né? De pensar mais e talvez agir menos, ou antes de agir, parar para pensar nas consequências. Muitas vezes as crianças, quando elas são perguntadas que outra coisa você poderia ter feito, né? Nessa situação, eles podem dizer que elas não sabem, né? E aí cabe a pai e mãe ensiná-los esse processo, né? Então, eu peguei o iPad do meu pai sem que ele tivesse permitido, né? Tá, mas olha só, você sabe que a regra era não usar o iPad naquele momento do dia. Por que é que você fez isso? Porque eu queria brincar. Ok, eu também sinto vontade de fazer as coisas, né? Então, tudo bem para vontade, mas assim, eu estou dizendo que o comportamento de pegar sem a autorização prévia, talvez esse não tenha sido razoável. Que outra coisa você poderia ter feito nessa situação? Naturalmente, eles não vão dizer, e a função de pai e mãe talvez seja, então, de ajudar, né? Você poderia ter pedido para conversar, você poderia ter dito que você tinha feito a tua tarefa, ou que você tinha lido previamente as páginas do livro que ele pediu para que você então lesse, para que você ganhasse como direito o acesso ao iPad. Essa é a função. E a dificuldade, né? A Milena, ela trouxe uma fala que, junto com a mãe, nasce a culpa, né? E aí vem um outro fato, né? Que a gente sempre se sente muito culpado enquanto pai e mãe, em relação a todas essas questões, né? Em relação ao que não está dando certo. E eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, que os filhos não vieram com um manual de instruções, né? Então, se você compra um liquidificador, você sabe como usar, porque vem ali descrito o que fazer, né? E filho não, né? Nenhum filho nasceu e foi te dado com um manual em que você saiba exatamente o que fazer e como fazer, de que maneira fazer, e a criança vem com um temperamento que pode ser um temperamento mais fácil, um temperamento mais complexo, e os pais
que não tiveram escola para serem pais, ou que não tem esse manual que eles possam ler o que fazer naquele momento, eles se veem diante de situações e diante de dificuldades de gerir o próprio comportamento e de ajudar a criança a manejar o próprio comportamento dela, né? E aí vem isso, aí vem a Kelly, numa quinta da noite, que diz para vocês que é responsabilidade de pai e mãe também ajudar nessa circunstância do autocontrole, né? Mas olha só, quando eu digo isso, que essa função também é de pai e mãe, eu quero dizer que para fazer isso, a gente não precisa de muito. Peraí que eu vou ter que mutar alguém. Gente, olha, presta atenção que tem alguém que está... Pronto, mutei. Pronto, mutei. E como então ajudar, né? Então essa função é minha, de ajudar na questão do autocontrole. Como eu vou fazer? Eu vou ter empatia, né, e entender que de alguma forma a criança que está manifestando uma emoção que não é boa, ela também está sofrendo, né? E às vezes ela está também com dificuldades e ajudar a trabalhar os sentimentos e as emoções. Então, eu trouxe um exemplo aqui para que vocês possam repensar um pouco disso com algo que tem sido muito corriqueiro. A criança não querer fazer a tarefa de escola, né? Ela tá entediada, ela tá cansada, ela tem tido pouca oportunidade para fazer aquilo que ela gosta, mas ela tem interagido pouco com os amigos, ela tem ficado tempo ali na tela fazendo a aula e ainda ela termina e muitas vezes ela tem que voltar logo depois, né, do término da aula para fazer a tarefa. E aí ela não quer, porque ela tá brava, porque ela se diz cansada, porque ela se diz sem vontade, né? E aí, nesse momento, como é que pai e mãe poderiam ajudar, né? Olhando e dizendo, olha, eu sei que você tá sem vontade, ou então que você tá irritada, ou que você tá cansado, ou que você não tá afim, eu te entendo, né? Então, quando você diz assim para a criança, eu entendo o que você está sentindo, porque eu me sinto assim também, em alguns momentos, isso já muda muito a reação da criança, isso pode mudar muito a forma dela estar agindo, dela estar se comportando com você naquele momento, né? E aí diga, mas olha só, mas é necessário, né? A tarefa de escola é um compromisso teu, né? É um treino importante, né? Agora, olha só, o legal de você fazer e terminar é que ao concluir a tarefa tem várias outras coisas gostosas que você vai poder fazer, que eu tenho certeza que você está morrendo de vontade de fazer, né? Agindo assim, você vai tirar o foco dessa criança para aquilo que é ruim, né? E vai fazer com que ela se recorde, ou com que ela lembre que aquele desprazer imediato ele vai ser substituído pela possibilidade de fazer algo em seguida que ela muito goste. Para ser empático, né? Sempre que for conversar, sente ou se abaixe para olhar nos olhos, né? Isso faz com que a criança se sinta considerada, olhe nos olhos. Sempre escute o que essa criança tem para dizer, né? Mesmo que a tua resposta possa ser não, né? Quantas não são as vezes que a gente chega em casa e eles vêm com uma proposta assim totalmente, e você diz, meu Deus, né? Da onde isso? Mas assim, ouça, né? Talvez o fato de você validar vai fazer com que essa criança aprenda que ela tem que, ao longo da vida, expressar as ideias dela, né? Imagine uma criança que não é ouvida, ou que os pais não têm essa tolerância para escutar. Ela pode concluir que o mundo também não vai querer escutar as ideias dela, né? E que, de repente, numa reunião do serviço, não vai valer a pena ela tentar dizer o que ela está pensando em relação ao projeto, porque as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão curtir, as pessoas não vão reconhecer aquela ideia como sendo válida e importante, né? E aí vem o peso de pai e mãe mesmo, né? A infância é uma fase muito crucial na vida do indivíduo. Então, muitas das dificuldades da infância, né, se elas não forem cuidadas ou se elas não forem adequadamente modificadas,
elas vão se intensificando, elas vão virando as crenças e elas vão se perpetuar numa fase da vida posterior, e isso pode justificar o aparecimento de tantos transtornos ou dificuldades na vida desse sujeito enquanto adulto, né? Então, é uma fase importante, sim, da vida, né? Sempre tentar acalmar a criança antes de uma conversa. Então, se ela chora demais, se ela grita demais, né? Peça para ela respirar. Ela precisa se acalmar para que vocês consigam ter uma conversa. Isso vale para pai e mãe também, né? Então, a Milena falou da questão dos pais serem um exemplo, às vezes, do excesso do uso da tecnologia, e às vezes a gente é o excesso também do descontrole. Então, como é que eu vou conseguir que o meu filho consiga ter as emoções sob controle se eu estou sendo um exemplo de descontrole, né? Então, o que eu ensino, eu uso também. Então, se eu vou pedir para ele se acalmar, eu tenho que fazer isso não gritando, né? Ou não de uma forma agressiva, eu tenho que fazer isso de uma forma carinhosa, eu tenho que cuidar do meu tom de voz, né? Eu tenho que também respirar para poder fazer com que ele se acalme e também respire. Algo que sempre vale a pena, e assim, eu tenho muito essa experiência com meu filho, que quando ele está muito bravo, eu digo assim, vem aqui que eu quero te dar um abraço, né? E quando eu abraço, eu pego no colo, pronto, né? O tom de voz dele vai diminuir. Se ele estava muito bravo, ele vai adocicar. A própria coisa de tirar da cama de manhã, né? Então, óbvio que o acordar é sempre um momento muito complexo, né? Mas o acordar, ele pode ser muito mais legal se eu faço disso uma brincadeira, se eu uso cócegas, né? Se eu digo que eu vou se eu vou fazer uma massagem, né? Se eu tento usar da questão sensorial, né? E dizendo que eu vou acordá-lo passando um creme de corpo. Então, essas são situações que ajudam a neutralizar emoções que possam ser emoções desfavoráveis, né? Sempre dizer que está ali por ela, né? Mas que vai conversar sim, mas no momento em que que ele estiver mais tranquilo, que ele estiver mais calmo, ou que ele estiver realmente mais disposto para conversar. Sempre lidar com a criança com a privacidade, então a exposição é algo que a criança tende a entender como sendo muito ruim, né? Então, nesses momentos em que ela manifesta um padrão de comportamento que você entende ser ele ruim ou inadequado, não tente tratar o assunto perto de todo mundo, né? Perto do pai, da funcionária, da avó que chegou ali, que vai fazer caras e bocas, né? Peça para que a criança acompanhe você até um lugar onde você possa tratar com ela esse assunto e, de repente, talvez acalmá-la e talvez dizer para ela o quanto ela está se comportando de uma forma que não é adequada ou que não é devida. E sempre usar dessa perspectiva de recapitular o dia, né? Mas a gente precisa compreender que nessa recapitulação do dia que a gente pode fazer nesse momento que antecede o dormir, não vale só lembrar do que não deu certo, né? A gente pode até começar com as coisas que não foram boas, né? Sempre frisando esse aspecto que outra coisa você poderia fazer diante dessa situação, mas não invalidar as coisas que foram boas e positivas, né? Toda criança vai aprender muito mais pelo reforço e pelo elogio do que pela punição, né? As coisas pequenas, elas não podem passar desapercebidas, né? Elas precisam ser sempre identificadas e elas precisam ser sempre mencionadas. Isso motiva demais a criança para mudança, né? E isso faz com que a criança realmente passe a ter uma postura muito mais colaborativa. Tá, e para finalizar, né? Isso daqui a Milena já pontuou, mas eu vou frisar, porque eu acho que é importante. Então, limitar o tempo da exposição à TV. Toda criança que fica muito na tela, ela fica muito mais agitada e super estimulada.
temos uma dificuldade hoje, porque algumas crianças, elas acabam tendo como possibilidade de distração somente a tela, né? Então, se você mora num condomínio, que você não tem essa possibilidade de deixar o seu filho frequentar a área de lazer, porque ela está fechada em função dessa circunstância da pandemia, ele vai ficar dentro de casa e ele vai brincar, mas ele vai, vez ou outra, ir para o computador ou então para o iPad. E daí é importante que pai e mãe também tenham esse outro cuidado de avaliar o quanto esse conteúdo é adequado, como a própria Milena já mencionou, né? A agressividade dos filmes, ou então filmes de terror, e a qualidade do que ele tem visto, exatamente para que isso não seja uma possível fonte de estresse, né? Ou de mais desarranjo emocional. A importância da rotina, que a Milena também já colocou. Toda criança precisa de consistência, né? O que é a consistência? É saber o que tem depois, é saber o que vai acontecer com ela, né? Então, é saber que se ela faz o que é legal, ela vai ter uma consequência positiva, mas que se em contrapartida ela infringe uma regra, ela vai ter também uma consequência indesejável, então um castigo, né? E para isso, as regras, elas precisam ser claras, e elas precisam ser trabalhadas e apresentadas, e elas precisam ser evidenciadas para que a criança também entenda aquilo que todo mundo espera dela, né? Essas coisas precisam ficar expostas, né? E sempre que possível ser relembradas por pai e mãe. Toda criança que vive num ambiente consistente, onde existam regras, né? Ela vai ser uma criança mais calma e mais segura. O sono é importante, como a própria Milena também já mencionou. Então, a gente precisa entender se ela está dormindo o tempo suficiente. Muitas das crianças que eu atendo e que têm dificuldades na regulação da emoção, elas dormem muito pouco, né? Então, nessa busca das razões ou do porquê de uma emoção que está aparecendo de uma forma exacerbada, muitas vezes a gente identifica que essa criança ela tem dormido menos horas do que ela precisaria, né? Então, a privação de sono, além de todos aqueles prejuízos que a própria... Vamos dormir, filho? Mãe fazer dedeira, vamos? Olha aí, lembrou da importância de colocar para dormir no horário. Também tem esse dano para as emoções, para o controle das emoções. Tirar tempo para a criança, né? O que a gente percebe é que estar em casa não necessariamente determina estar com os filhos, né? E é óbvio que eu não estou dizendo aqui de quantidade de tempo que se passa, mas qualidade da relação, né? Então, existem as cobranças do trabalho, existe a mulher, né, com a sobrecarga das atividades domésticas, mas se ela tirar 30 minutos do dia para fazer alguma coisa com a criança, isso para a criança vai ser algo altamente benéfico, e isso vai trazer repercussões muito importantes para a circunstância emocional, né, para o bem-estar dessa criança e para o bem-estar da família por um todo. E para finalizar, né, e aí a gente vai então para o bate-papo com vocês, eu acho que nessa circunstância em que todos nós temos vivido, eu acho que uma mensagem importante é exatamente essa, né, que a gente vai se manter distante fisicamente, mas não distante no sentido da afetividade, da emoção, né? E essa circunstância do isolamento, do distanciamento e do próprio estresse que atualmente nós estamos vivendo, tem nos feito ser ou ficar distantes da nossa própria família, né? Então, às vezes eu estou com meu marido mais tempo em casa, mas eu tenho falado menos com ele. Às vezes eu estou mais tempo com meu filho dentro de casa, mas eu tenho conversado menos com ele. Então, vamos tentar lembrar que a regra, né, muitas vezes, é fazer valer um distanciamento. E isso se aplica para os avós, para os tios, para os amigos, né?
O que acalenta uma criança que não brinca com um amigo, fisicamente, às vezes é brincar usando um programinha de computador, né? Ou então assistindo a um filme, ele aqui, o amigo lá, e aí eles vão falar de trechos do filme que eles considerem engraçados. Então, esse distanciamento não precisa ser total e absoluto, né? Se ele for menos intenso, ele realmente vai doer menos para todo mundo, ele vai ser menos prejudicial para todo mundo. Bom, vamos abrir agora para vocês, né, para que vocês possam fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Nós temos alguns minutinhos, então, para que vocês possam... Na verdade, são bem pouquinhos minutinhos, porque o meu medo é dessa reunião apagar. Mas eu e a doutora Milena, nós gostaríamos de saber se tem alguém que queira perguntar algo, que queira fazer algum tipo de comentário, de pergunta ou alguma consideração. Oi, Kelly. Oi. Boa noite, pessoal. É a Dalva. Eu gostaria só de comentar que tenho visto no atendimento a crianças e adolescentes e os pais também, a impessoalidade que tem. Os alunos não conhecem os professores, e os professores não conhecem os alunos, e os pais também. Então, assim, é uma relação impessoal que eu observo que está comprometendo muito, inclusive, na execução das atividades escolares, principalmente no ensino público, municipal, que é feito por meio do WhatsApp. As atividades são passadas por meio de WhatsApp. As crianças de 7 anos, criança que está sendo alfabetizada, elas nunca viram as professoras, elas não sabem o nome das professoras quando nós perguntamos, né? Isso é uma das coisas que eu tenho observado, e também porque estou buscando novos conhecimentos também, né, para ajudar as pessoas a enfrentar. Tudo bem. Eu acho que essa é uma observação sua muito bem-vinda mesmo, né, Dalva? Eu me lembro de um paciente que ele era bem pequeno, assim, ele estava numa fase de educação infantil, e aí a mãe dizia que ao longo da semana as atividades eram mandadas nesse formato de aulas gravadas, né, ou as atividades eram entregues fisicamente para que as crianças pudessem fazer em casa, mas que tinha um momento da semana que a professora fazia um encontro com as crianças ali virtual, né, numa chamada de vídeo, para que eles pudessem ter um pouquinho de interação. Então, certamente que essa impessoalidade é algo que também é maléfica para esse contexto da criança, certamente, Dalva. Eu acho que só para contribuir um pouquinho, né, assim, eu acho que essa colocação da Dalva é algo muito importante, e a gente, infelizmente, assim, acaba tendo, é algo que eu me preocupo muito com o ensino da rede pública, né, eu acho que, infelizmente, já é uma população muito sofrida, e às vezes, assim, me assusta muito algumas justificativas do tipo, mas a aula está sendo dada via WhatsApp, né? Eu acho que a criança pequena mesmo, pré-escolar, né, os primeiros anos do ensino fundamental 1, é de extrema importância o contato. Então, eu realmente, assim, me dói o coração quando eu olho que uma atividade do WhatsApp, ela tá ok, né? Eu acho que, assim, lógico que a gente não pode generalizar,
né, com tudo isso, mas eu acho que a gente vai ter que olhar para essas crianças e também ensiná-los que uma via tão grande de afeto e a responsabilidade que o professor tem para com eles, por exemplo, se já é uma criança que estava no seu segundo ano, terceiro ano, e está numa vivência dessa, por exemplo, que já teve uma experiência de ter o contato com o professor e hoje vive esse distanciamento tão grande, né, eu acho que vai ter um trabalho todo nosso para dizer que isso não é o adequado, esse distanciamento, né, e um olhar para isso também, porque você pode instituir dentro do psiquismo da criança por um tempo que as relações se dão assim, né, eles já adoram as coisas, as vias eletrônicas, então mensagens, produções de textos, elas são efetivas para a gente se comunicar e a gente só precisa disso, né, então realmente eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter e um olhar mesmo para pensar essa forma, né? Então, eu, recentemente, discutindo com uma psicopedagoga, ela disse, olha, a escola tem muito ainda a aprender sobre a forma de dar uma aula online, né? E eu acredito que sim, entendo que é novo a demanda, mas ela tem muito a aprender, porque eu acho que a aula, quando ela passa para esse formato, né, online, talvez todos nós que façamos isso também temos que aprender, mas somos adultos, temos mais facilidade para adaptação, ela tem que mudar muito para uma aula muito mais ativa, muito mais dinâmica, muito mais pessoalizada, né, do que a gente costuma ver. Mais alguém, além da Dalva, que queira... Eu estou lendo aqui o chatzinho, mais algumas considerações. Eu só queria dizer assim que eu admiro muito as duas, né, a Kelly e a Milena, e é uma labuta muito grande trabalhar com criança, né, porque não é só criança, é todo um cenário enorme, né, por exemplo, hoje eu atendi uma família que a família era dividida em 4, então, assim, é muito complexo a gente entender esse cenário, não só pandêmico, mas o cenário familiar mesmo das nossas crianças hoje. E aquilo que eu escrevi, né? Eu acho que a gente discutir baseado em evidência, baseado em o que foi feito e que deu certo, né? E que a gente possa replicar esse processo, que a gente possa conseguir orientar nossos amigos profissionais e os nossos pais é extremamente fortalecedor, né? Então, eu acho que é isso que as meninas têm mostrado aí, e é isso que nós precisamos na nossa prática profissional, o quanto a gente precisa da psicologia da infância e da adolescência, porque, assim, o que eu tenho visto é que os adultos, às vezes, eles adoecem, mas eles têm manejo melhores para enfrentar, como a Milena disse, né? E as nossas crianças, elas têm manejos talvez pouco eficientes, porque ainda não são amadurecidos, né? A própria neurociência explica até essa componente da cognição social, que demora um pouco mais para se formalizar. Então, eu acho que essas discussões, né, essas questões que a gente tem discutido são extremamente pertinentes, e eu quero parabenizá-las, viu, meninas? Foi ótimo para mim. Obrigada. Eu vejo muito essa sua colocação, Karine, vejo a necessidade da gente, de forma continuada, buscar, né, formações, buscar o conhecimento, porque se nós partirmos do princípio de que a infância é uma fase fundamental da vida do sujeito, se nós intervirmos nesse início de vida, a Milena que está aqui, que é psiquiatra, ela vai poder realmente dizer, né, e reafirmar esse aspecto. Se nós atuarmos de uma forma eficaz com a criança, ele vai deixar de ser o adolescente que vai ter uma dificuldade na adolescência, ou ele vai deixar de ser o adulto que num futuro próximo vai ter dificuldades também, né? Então, vamos em busca, né, de conhecimentos, vamos em busca de informações. Nós ali do IPEX, né, aqui representado por mim, pela Karina, também pela Milena, como professora, né, dos nossos cursos, temos esse interesse, esse compromisso social. Atualmente temos feito muito mais movimentos como esse de agora, né, dos workshops, das próprias lives, porque nós entendemos a importância que há, né,
de compartilhar conhecimento, de dividir conhecimento, né, de auxiliarmos os profissionais, auxiliarmos pais, né, a nossa missão vai além do consultório, né, a nossa missão também é social, a nossa missão é acadêmica, a nossa missão tá muito além do consultório, da nossa condição do dia a dia, né, Milena? Sim, com certeza, né? Eu acho que é muito legal, assim, eventos, né, como a gente faz, né, pequenos encontros como estes, eu acho que a gente precisa disso, eu acho que a gente precisa da forma como a Karina disse, de uma maneira sempre bastante científica, buscando embasamento, discutir, porque nós estamos no mundo novo, gente, então tudo é muito novo, né, e pensar também nisso, de criar as ideias do que a gente tem que olhar e talvez pensar em ideias para nós pesquisarmos também, né, criar os nossos questionamentos, assim, vamos dizer, científicos e buscar respostas, né, mais adequadas, e com isso a gente, eu falo assim, é muito preocupante quando a gente pensa no achismo, né, vou achar isso, vou achar aquilo e vou replicar isso, eu falo assim, a internet às vezes ela tem algo ótimo, mas ela às vezes me assusta, porque às vezes algumas coisas que a gente vê sendo divulgadas e que os pais entram e que, né, assim, a população em geral entra, e aí você vai vendo cada desinformação, né, cada questão assim que eu falo, poxa, por que levou isso, né? Então, assim, a gente tem uma permissão muito aberta, eu acho que sempre a gente tem que buscar isso mesmo, uma linha bem científica, né? Uma linha que explica o desenvolvimento desse nosso serzinho, que é a criança, né? Que explica as questões das vias cerebrais, porque isso é muito estudado, já é muito documentado, né? E tem muita relação com a nossa prática do dia a dia, né? Como você disse lá da raiva lá atrás, né? Eu sempre gosto de um exemplo assim: se um bebê tivesse força para usar a raiva que ele tem, vixe, ele batia o tempo inteiro, porque ele não tem ainda lobo frontal para controlar nada, né? Ainda bem que quando a gente adquire o corpo com força para bater, a gente também desenvolveu bem o nosso lobo frontal, o nosso controle de impulso. Então, quer dizer, isso é a ciência, né, mostrando para a gente como que é o desenvolvimento e juntando vários conhecimentos, né? Às vezes até a própria psicanálise trata disso de uma outra forma, mas que tem uma correlação. Então, eu acho que é muito bom mesmo que a gente possa partilhar e discutir. Eu que agradeço a oportunidade também, sempre aprendo muito, eu acho que isso é muito bom. Então, tá bom, pessoal. Assim, não deixem de seguir nosso Instagram, porque ali a gente vai estar sempre compartilhando com vocês o nosso propósito é semanalmente trazer novas discussões, trazer temas diferentes, né? Estejam atentos, porque daqui para frente a gente não vai parar. Foi um trabalho que iniciamos há um mês atrás e que o propósito é termos a colaboração dos nossos parceiros, como a Milena, como a Carol Braga, né, assim, tantos outros que já vieram anteriormente, a professora Simone Capellini. A gente não vai parar, né? O que a gente quer aqui é realmente compartilhar com vocês conteúdo que é sério, que é baseado naquilo que nós entendemos que é o que funciona, que é efetivo, que é o que ajuda, né? Então, fiquem sempre de olhos bem abertos para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo bom, a esses bate-papos que tanto ajudam, né? Então, eu gostaria muito, eu e a Karina, né, em nome do IPEX, gostaríamos muito de agradecer, doutora Milena, né, e dizer que é um prazer imenso tê-la aqui e ter tido vocês aqui também, acompanhando esse nosso workshop, tá bom? A gente vai disponibilizar depois, e se alguém quiser, né, e se alguém tiver alguma dúvida, fale conosco ali pelo Instagram do IPEX, que nós estamos ali para orientá-los também. Um beijo, então, para todo mundo, né? Acho que já está de bom tamanho. Vamos tentar fazer com que essas coisas agora possam, talvez, fazer um pouco mais de sentido para cada um nas questões do dia a dia. Um
Um beijo, então, muito obrigada para vocês e até a próxima, pessoal. Até. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigada, boa noite a todos.